Meninos, agora a gente vai trabalhar expressões algébricas. O que são expressões algébricas? Por que a gente tem que estudar? Ela tem o objetivo de utilizar a simbologia algébrica, ou seja, a linguagem algébrica, para expressar regularidades encontradas em sequências numéricas. Olha só, as expressões algébricas é a introdução das equações de primeiro grau. É aqui que a gente introduz as equações de primeiro grau. Agora a gente vai entrar na parte algébrica mesmo, onde a gente vai trabalhar letras, números. Então, essas expressões aqui envolvendo letras, elas serão frequentes agora daqui para frente. E o estudo das equações de primeiro grau, ele tem que acontecer de maneira que você entenda direitinho o que você está fazendo, que você realmente compreenda. Por quê? Porque você vai usar ele para o resto da vida. Então, aqui é a base. Lembra que eu falava para vocês assim, tem que aprender o jogo de sinais, porque você vai usar ele para sempre? Assim são as equações. E aqui é a introdução. Aqui nas expressões algébricas, eu começo a usar as letras para representar algumas situações. Então, vamos lá. Recebem o nome de expressões algébricas ou lineares, é a mesma coisa, as expressões matemáticas nas quais se faz uso de letras, números e operações aritméticas. As expressões algébricas, então, ela tem números, letras e sinais, operações, que na maioria das vezes ou é mais, ou é menos. E aí você vai ver aqui também, tá vendo que aqui tem duas letrinhas e que não tem nenhum sinalzinho entre elas? Tem uma multiplicação escondidinha aqui, porque a multiplicação, na verdade, não aparece, mas você sabe que ela tá aqui. Então, o que vai aparecer explícito são as adições e as subtrações. Nesse tipo de expressão, as letras são denominadas incógnitas. Quando eu falar em letra, eu falo essa palavrinha difícil, incógnita, por não apresentarem um valor desconhecido. Então, as letras, a letra vai estar representando um valor que eu não conheço. Então, esse valor desconhecido, eu vou substituir por letras. Ou também, que a gente chama mais, que a gente fala mais, variáveis. Então, quando você ouvir a palavrinha variáveis ou incógnita, é a mesma coisa, são as letras que vai aparecer na expressãozinha. Por quê? Podem receber qualquer valor numérico. Eu disse que ela está representando um valor desconhecido, que pode ser qualquer valor numérico. Os números escritos na frente das letras são chamados coeficientes e deverão ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras. As expressões desse tipo são usadas com frequências em fórmulas ou equações. Então, é o que eu falei. As equações, elas são formadas por letras, igualdades e sinais de mais e de menos. Então, mas ainda nós não estamos trabalhando com equações, a gente está introduzindo. Por enquanto, a gente está trabalhando só expressões algébricas. E expressões algébricas são aquelas sentenças compostas por letras, números e um sinalzinho de mais ou de menos aqui no meio. Então, quando eu tenho x mais 5, eu sei que é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem uma letra, essa letra eu falei para vocês que chamam o quê? Variáveis ou incógnitas e números. Aqui, quando eu tenho b ao quadrado menos 4ac, eu sei que isso aqui é uma expressão algébrica. Por quê? Porque tem letras,
números e um sinalzinho de mais ou de menos. Aqui, no caso, é o de menos. Aqui, por que eu sei que é uma expressão algébrica? Porque tem letra. Que letra que tem? Que eu tenho a variável m, eu tenho a variável n. Então, ela tem coeficientes numéricos, que são os números, letras, e entre eles, os termos, ou o sinalzinho de mais ou o sinalzinho de menos. Então, isso é uma expressão algébrica, isso é uma expressão algébrica, e isso é uma expressão algébrica. Então, se eu falo 3x menos 8 é uma expressão algébrica? Sim. Por quê? Porque eu tenho uma variável, que no caso aqui é x. Eu tenho entre esse termo e esse um sinalzinho de menos. E eu tenho um número aqui sozinho. Então, isso é uma expressão algébrica. Só que essa variável, ela pode, se fala variável, ela está representando um número que eu não sei qual, que pode ser qualquer um, por isso que é variável, porque eu não tenho um valor fixo. Até que, quando eu começar a resolver a equação, eu vou ver que ele vai ter um valor fixo. E é atrás desse valor fixo que eu vou quando eu estou resolvendo uma equação. Mas, até então, a gente estudando as expressões algébricas, eu ainda não tenho esse valor fixo. Eu posso atribuir um valor para essa letra, que a gente vai ver lá na frente, certo? Agora, linguagem algébrica. Linguagem algébrica, o que vem a ser isso? Quando falamos de um número racional qualquer, podemos usar uma letra para representá-lo. Veja, se eu falo o dobro de um número, mas que número que é? Eu não sei. Eu não falei o dobro de 5, eu falei o dobro de um número. Esse número não pode ser qualquer um? Então, eu vou chamar ele de x. Então, se é o dobro, é 2 vezes x. Então, eu representei por 2x. Eu poderia representar por 2a? Poderia, porque a letra pode ser qualquer uma que você quiser. O triplo de um número mais 4, eu não sei que número que é. Esse um número aqui que eu não sei qual que é, eu vou chamar de x. Então, é o 3 vezes o x mais 4. Eu quero não quero chamar esse número desconhecido de x, eu quero chamar ele de b? Pode. O triplo de um número, que eu não sei qual que é, mais 4. A metade de um número, eu não sei que número que é, chamou de x. Se é a metade do número, é x sobre 2. Poderia ser a sobre 2 menos 1/3. Então, aqui formou uma expressãozinha algébrica. A quinta parte de um número é o número x ou o número a, não sei, qualquer um que eu quiser, dividido por 5. Lembra? Quando eu digo metade, dividido por 2. Quando eu digo 1/3, dividido por 3. Quando eu digo quarta parte, dividido por 4. Quando eu digo quinta parte, dividido por 5. Então, a quinta parte de um número é o número desconhecido x dividido por 5, mais 1/2. Professora, mas eu quero que esse número meu seja a. Pode? Pode. Formei a expressãozinha algébrica. Em todos os exemplos, usamos a variável x, mas poderíamos usar qualquer letra, é o que eu falei aqui. Aqui eu quero chamar de b, poderia? Poderia. Então, a letra ou variável que a gente aprendeu, ela está representando um número, um valor desconhecido que eu ainda não sei e que eu só vou aprender a descobrir esse número quando eu estiver resolvendo equações. Eu resolvo a equação justamente para descobrir que número que está escondido aqui, que número que está sendo representado por essa variável. Mas, por enquanto, a gente não está fazendo isso.